Neste ano, cerca de 1.000 famílias estão realizando o sonho da casa própria em Cascavel. Nossa, a realização de um sonho, na verdade, né? Esse ano mesmo a gente não soube o que era inverno, né? Quando eu cheguei aqui na casa com eles, eu falei, agora nós temos a nossa casa. Daí ela falou, agora é a nossa casa. Eu tô grávida, tô quase ganhando a neném. Poder receber um filho agora, nessa nova fase da nossa vida, numa casa nova, com uma moradia boa, é maravilhoso, é esplêndido. Uma cidade que segue avançando sem deixar ninguém para trás. Porque Cascavel é trabalho e coração. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Fala galera, estamos aqui com mais um Geração Jovem, o Gcast, claro, da Gazeta do Paraná. Agradecemos em primeiro lugar por mais essa oportunidade de vida que o Papai do Céu, claro, tem nos dado e por estarmos aqui. E também, claro, pela sua audiência, pela sua participação. Para começarmos com o pé direito, já peço para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar este conteúdo com os seus amigos, com os seus familiares. Também agradecemos a Deus justamente por estarmos aqui através dos nossos queridos e honrosos patrocinadores, tá bom? E você, caro empresário que deseja estar fazendo parte tanto do programa Geração Jovem ou de toda a grade de programas de podcast aqui na Gazeta do Paraná, fique super à vontade para entrar em contato com a redação da Gazeta do Paraná ou comigo, Ana Grossi, nas redes sociais, porque será um prazer imenso recebê-lo aqui e, claro, ter a sua marca sendo apresentada por nós aqui da Gazeta do Paraná. Hoje, claro, eu tenho aqui no programa Geração Jovem duas jovens destaques e eu quero te apresentar. Ela é doutora em letras pela UniOeste, com estágio de doutorado sanduíche na Universidade Complutense de Madrid, mestre em letras, especialista em língua inglesa e graduada em letras português e espanhol pela UniOeste, professora colaboradora do curso de letras português e espanhol da UniOeste. E as suas áreas de atuação e pesquisa são ensinos de línguas, formação docente, plurilinguismo e interculturalidade. Ela é sócia, sim, desta escola incrível que eu vou estar te falando. É a Késia Cavalheiro Mingorance Ramos. Seja muito bem-vinda, Késia. É um prazer imenso te receber aqui. Ela é sócia da Escola de Línguas Espanglesas, não é? Espanhol e inglês. E ao seu lado está aqui a sua sócia também, Tatiane Cristina Becher, doutora em línguas pela UniOeste e pela Universidade de Vigo, mestre e licenciada em letras português e inglês pela UniOeste, bacharel em administração pela UniOeste e já foi, claro, professora colaboradora do curso de letras português e inglês da UniOeste. As áreas de atuação e pesquisa são ensino de línguas, inglês e espanhol e literatura comparada. Ela também é sócia desta super honrosa e respeitada Escola de Línguas Inglesas. Espanglesas, desculpa! Seja muito bem-vinda também, professora. É um prazer imenso recebê-las, meninas. Parabéns por justamente ser quem é, ter este currículo maravilhoso e estar hoje aqui no Geração Jovem. Vamos começar explicando como tudo começou? Fala para nós. Aonde vocês se encontraram? O que foi que vocês viveram antes de serem tão jovens empresárias?
Nós nos conhecemos, então, durante essa história, ao longo dos nossos estudos acadêmicos, na UniOeste em especial, foi por um projeto de monitoria lá na graduação, quando a gente era acadêmica do curso de letras da UniOeste, e a gente fez um projeto juntas, e a partir daí a gente começou a estudar juntas, trocar aulas. As duas sempre foram muito apaixonadas pelo espanhol, pelo inglês, queriam estudar línguas. A gente teve uma época, a gente teve um canal no YouTube também, era outro Olha nome. Aí. Olha os talentos, galera, olha isso. Na época chamava Las Maes Teachers, mas ficou muito difícil de falar. A gente acabou, quando abrimos a escola de fato, procurando um nome mais comercial, daí surgiu a Spanglesas. E depois de muito tempo, a gente começou, trabalhamos em escolas de idiomas, tivemos algumas outras vivências na área do ensino. E depois, quando a gente de fato decidiu abrir um lugar físico, foi aí que o projeto da escola, da Spanglesas, que iniciou. Teve início em 2020. Tá certo. E neste período, ambas já estavam super formadas, esse currículo já existiu, ele veio sendo desenvolvido aos poucos. O que vocês estão fazendo ainda? Que, claro, tem muito conteúdo agregado a este currículo, né? Então, Ana, obrigada pelo espaço, primeiramente, e como a Tati comentou, né, então 2020 foi o ano em que nós abrimos a escola, o espaço físico, mas nós já estávamos trabalhando como profs. E aí, em 2020, nós estávamos ali entre finalizar o mestrado e iniciar o doutorado, né? Então, nós estávamos ainda trilhando esse caminho acadêmico, né? E a gente, é um caminho que demora alguns anos, porque, né, o doutorado, mestrado são 2 anos mais ou menos, doutorado 4 anos e pouco, né, então demora um pouquinho. Mas a gente sempre, desde a graduação, nós trabalhávamos já como profs de línguas e estudávamos, então... embora isso seja às vezes um pouco difícil de conciliar o trabalho e o estudo, mas também ele fez, acho que, muita diferença na nossa trajetória, o fato de nós estarmos vivendo a sala de aula, mas também estarmos na graduação, né? Então acho que foi um encontro da teoria e da prática muito bonito e que fez com que nós chegássemos, então, né, à construção da Spanglesas, né? Então, foi um currículo... E, assim, professor não deixa de se formar, ou não deveria deixar de formar-se, né? Por isso é que existem, então, as formações continuadas. A gente pode continuar estudando, é a nossa intenção, né? Então... Tá certo, e vocês são meninas muito jovens e, claro, já estão aí sendo destaque no que fazem, porque fazem com amor, fazem de coração e com excelência, não é mesmo? Esse canal, Prof. Tati, que tu comentou, ele existe ainda no YouTube? Existe ainda. Existe! Mas ele foi lá no começo, algo bem amador, assim, a gente gravava em casa mesmo, a gente começou com dicas de espanhol e inglês. O objetivo era orientar e ensinar. Isso, foi uma época que eu acho que os professores online, estava muito em alta isso de produzir conteúdo online, então a gente começou a atuar também nesse ambiente e fez o canal. Era também por um projeto de desejo próprio, mas a gente gostava muito de fazer, foi algo que a gente se divertia bastante, gostava muito de fazer também. E depois acabou não sobrando tempo para isso, né? Certo. Porque, de fato, quando a gente abriu a escola em 2020, foi ali na época da pandemia, a gente encontrou um lugar, surgiu essa demanda por um lugar físico, até, assim, não maior, a escola não é tão grande, assim, né? Estamos em fase de crescimento, mas um lugar físico para que a gente pudesse expandir também, trazer nossos alunos, não ficar apenas no ambiente online, oferecer tanto o ambiente da escola e também a modalidade online. E foi aí que a gente migrou para passar mais para a parte não só administrativa, né? Hoje a gente trabalha bastante no administrativo da escola, mas como a Kézia falou, continuar os estudos também na parte da docência, dando aulas e também toda essa parte do gerenciamento que a gente faz hoje da escola. Mas tu sabe, prof, eu até perguntei se este canal ainda estava nativa, como é que foi e como está sendo o desenrolar de tudo isso, justo porque aqui no Geração Jovem a gente gosta, faz questão de conhecer como tudo começou. Os nossos espectadores, claro, eles vêm sempre se inspirando com os entrevistados da semana. E é muito importante quando a gente fala, poxa vida, mas eles começaram com um canal no YouTube. Como é que fazia? Era de modo amador? Mas eles iniciaram. Foi ali um pontapé,
foi realmente uma postura, né? E que fez dar certo. Hoje vocês são empresárias e são quem são porque realmente teve um começo, né? Isso é muito bom a gente falar porque tem muita gente se espelhando, com certeza, na pessoa de vocês, né? Vocês me disseram que quando começaram com a escola foi na pandemia. Gente, falando em pandemia, que horror foi aquilo? Tudo fechado, todo mundo em casa. E vocês tiveram coragem, né? E foram em frente, conseguiram um imóvel, montaram a escola, mas e daí? A intenção não era trazer para o presencial? Explica isso, como é que foi toda essa situação? Então, Ana, tem uma frase na parede da nossa escola, né? A gente tem várias frases e que diz que tudo tem começo, medo e sim. Então, Opa, é diferente. né? Então, assim, tem o medo, mas tem que ter o sim, como você falou. O período de 2020 foi realmente um ano muito caótico, muito triste, foi um cenário muito doloroso. O que aconteceu é que nós já tínhamos, né, alguns alunos, nós já dávamos aulas particulares e nós precisávamos de um espaço. Antes de acontecer o fechamento de tudo, a gente já estava tentando amadurecer uma ideia de, vamos abrir um espaço, né? Como nós já tínhamos alguns projetos em comum, então vamos abrir um espaço. Mas assim, tudo ainda a passos lentos, porque nós estávamos com os nossos alunos. E, enfim, por algumas razões, né? Aconteceu que houve o fechamento de tudo, mas aí nós começamos continuávamos, eu e a Tati continuávamos tentando levar esses projetos online, né? Se reinventaram a cada dia. Exatamente. E aí surgiu a oportunidade, vamos então procurar um espaço? E em 2020, os aluguéis ficaram um pouco mais baratos, né? Porque também muitas coisas estavam fechando, né? Então, a gente encontrou, na verdade, uma oportunidade de um espaço que tivesse um custo-benefício num lugar muito bom, porque nós estamos partindo do JL, e com um custo-benefício muito legal para o que a gente precisava naquele momento. E aí, a princípio, né, como todos, acho que todos os segmentos, nós perdemos também alunos. Então, muitos alunos, quando houve o lockdown ali, o fechamento, todo aquela turbulência, eles acabaram trancando o contrato, né? E então nós também perdemos, mas eu acho que o que nós não perdemos foi a esperança, porque ao mesmo tempo em que o aluno do presencial, às vezes, ele trancava o curso, né? A gente começou a ter uma nova demanda, que foi a demanda online. E aí a gente pensou, bom, vamos estudar como dar aula online. E a gente foi atrás de cursos, de ferramentas para dar as aulas online. E aí, então, nós... vamos oferecer duas modalidades. Vamos oferecer a modalidade presencial e a modalidade online. A dificuldade que, a princípio, para muitos passou a existir com aquela situação da pandemia, para vocês foi uma oportunidade de reinventar e de superar esses obstáculos, né? Eu, inclusive, quero as cumprimentar e parabenizar por isso, porque realmente você aí que está do outro lado, você já parou para pensar, você conhece pessoas que quando sim, você pensava que estava tudo acabado, você ficou quietinho, foi para casa, puxou o cobertor na cabeça e achou que não tinha mais solução? Ou você buscou melhorar, desenvolver novas habilidades, novos projetos? Assim foram as meninas, as professoras, a Tatiane e a Prof. Késia, que hoje está aqui no programa Geração Jovem, justamente para inspirar a sua vida. É muito importante, profs, nós falarmos sobre isso. Depois disso, como que foi? Então, vocês já saíram do canal do YouTube, vieram para o presencial, veio a pandemia, voltou para o online e depois de tudo isso? A pandemia, ela ressignificou muita coisa, né? Foi um momento muito triste, como a gente comentou antes, mas no qual a gente se agarrou em algumas esperanças, e essa foi uma delas, de começarmos esse projeto que, como nós já tínhamos os alunos, e muitos continuaram, alguns online, outros depois voltaram para o presencial, então, pouco a pouco tudo foi se ajustando, exatamente naquela frase com medo e com sim e com... Essa frase é linda, como que é, prof? Tudo tem começo, medo e sim.
Então, a partir daí, a gente começou a ter cada vez mais demanda, que é algo que a gente já estava sentindo antes, de pessoas procurando aulas particulares, aulas personalizadas, voltadas para os objetivos que eles tinham. Muitos alunos a gente dá aula até hoje na casa do aluno, na época a gente tinha bastante, que a gente ia até a casa do aluno e dava aula também. Então, a gente praticamente trabalha com essas 3 modalidades até hoje. E os alunos começaram a buscar, e em especial com as nossas responsabilidades com a UniOeste, fazendo o mestrado, depois lecionando na UniOeste, depois o doutorado também, a gente sentiu a necessidade de ter mais ajuda, mais pessoas trabalhando com a gente. Foi aí que a gente decidiu convidar algumas pessoas, alguns outros profs incríveis para trabalhar com a gente. A maioria deles foram nossos acadêmicos, nossos alunos na UniOeste, na época que estávamos lecionando, né? A Kézia agora está de novo, mas na época que eu estava também, pessoas que eu conheci na UniOeste, que estão até hoje com a gente e que tem essa equipe muito linda que temos na escola de professores. Claro que nós vamos deixar um abraço mega apertado para toda essa equipe de profissionais, não é mesmo? Afinal de contas, tem que estar unido, tem que estar na mesma força, no querer fazer a diferença, não é? Meninas, me permita chamar de meninas, né? Porque são maravilhosas. Como vocês veem tudo isso que vocês passaram, justo porque são, além de tudo, mulheres que têm dupla jornada, tripla jornada de atividades, enfrentaram a pandemia, e como que vocês conseguem, sim, desenvolver todos esses trabalhos, com outras atividades das quais já desenvolve? Bom, eu diria que com bastante organização, muita dedicação e é preciso fazer alguns sacrifícios também, né? No sentido de, às vezes, em algum momento a gente não conseguiu ter um final de semana livre, né? E eu acho que isso são fases da nossa vida. Né? Então, às vezes, quando bate assim um pouco do desespero, meu Deus, tanta coisa para fazer, tantos pratos para equilibrar, mas é uma fase. Então, a gente tenta também olhar para o lado do que a gente vai aprender desse momento, dessa fase que está mais conturbada, como que eu posso me organizar melhor, né? Então, de fato, são muitas jornadas, porque sendo mulheres, né, a gente também trabalha, né, com um contexto de negócios, em que a gente trabalha com empresas, então a gente tem que se posicionar, né, com diferentes pessoas, diferentes empresas, e eu acho que exige responsabilidade, compromisso, muita determinação, acreditar que as coisas podem dar certo, né, e organizar-se para isso. Eu acho que essas são os pilares, assim, o que não significa que vai ser fácil, né? O que não significa que vai ser, em alguma fase, vai ficar um pouco mais pesada, em outra fase, vai acalmar. E as fases, elas devem nos ensinar, né? Nessa fase mais pesada, o que de repente faltou, o que dá para mudar. E aí, eu acho que ter uma equipe hoje, um grupo de pessoas incríveis que trabalha com a gente, também nos ensinou que nós não precisamos fazer as coisas sozinhas, né? Então, a gente não precisa levar tudo sozinha. Hoje a gente está com essas pessoas, né? Essas pessoas estão conosco. A ideia de mesmo, de cooperação, de colaboração, de ter um grupo que seja unido e pensando em algo comum, né? Um objetivo de ensino comum, acreditar na educação de uma forma comum, com um olhar, né, comum. Tá certo. Profs, e hoje vocês, então, continuam, sim, com as aulas de inglês e espanhol, tanto presencial, mas com online, certo? E, na verdade, qual é realmente o público que tem buscado este conteúdo? Nós temos procura de alunos de todas as faixas etárias, para vários fins específicos distintos. Eu acho que a gente trabalha um pouco mais com faixa etária adulta, mas também damos aulas para adolescentes, tivemos algumas crianças também, ainda que não temos tantos alunos da faixa etária mais infantil, são mais adultos. Acho que em especial pessoas que buscam essa aula mais personalizada para um objetivo especial. Específico, então, né? Uma viagem, uma entrevista, algo do emprego, uma oportunidade em outro país, uma empresa na qual as pessoas estão cada vez mais negociando com o espanhol ou com o inglês. Então, são procuras, normalmente essas são as que mais buscam. E hoje, justamente, né, claro que quem é bilíngue
tem um vasto campo, né? Entre você selecionar um colaborador que fala somente um único idioma e um bilíngue, quem que sai na frente, não é mesmo? Então, realmente, isso faz toda a diferença, não é? A empresa de vocês está localizada aonde? A gente fica bem pertinho do JL, na rua Nereu Ramos, 1889, então fica muito próximo do shopping JL. E esse é o nosso espaço físico, né? Como a gente oferece aulas, como a Tati comentou, são aulas, eu acho que uma boa parte dos nossos alunos estão matriculados na modalidade VIP, que é o aluno e o professor ou a professora, né? E aí essa modalidade, ele tem ali, né, nós temos as salas e ele fica ali naquele espaço ou no espaço online, né? E qual é o diferencial deste VIP para outras categorias? Fique à vontade para falar a forma de trabalho. Então, a gente tem alguns grupos, os grupos também são pequenos, então, independentemente da modalidade, grupo ou VIP, as aulas são bastante personalizadas. Então, o que isso significa, né? Quando a gente vai fazer aula experimental com o aluno, nós enviamos uma entrevista prévia. E aí, nessa entrevista, tem perguntas como quais são os seus gostos, qual o seu objetivo com a língua, de que forma você estuda, você gosta de alguma série, filme, música, porque a gente consegue, então, conhecer um pouquinho do gosto, né, e do interesse do aluno para trazer para as aulas, né? Tá certo. E realmente ele é separado por faixa etária também, mesmo que não venham atender tanto o público kids, mas é por faixa etária ou como ele é subdividido? Na verdade, a gente adapta até a escolha do material, como nós não trabalhamos com material específico, né? A gente não é uma franquia, então nós temos muita flexibilidade de trabalhar com diferentes plataformas, materiais didáticos, livros, tudo, na verdade, pode se tornar material de ensino, materiais autênticos, como coisas reais, assim, de panfletos ou coisas que trazemos de outros países também. Então, a gente consegue flexibilizar a aula e personalizar para qualquer faixa etária, de acordo tanto com a idade do aluno como com esses interesses que a gente vai descobrindo por essa entrevista inicial, ao longo das aulas, sempre pedindo muito o feedback do aluno, se está gostando, se não, o que a gente poderia mudar. Então, sempre isso bem voltado ao aluno / cliente, né? Isso é muito interessante, justo porque hoje nós temos, infelizmente, algumas limitações que acabam sendo diagnosticadas. Não quer dizer que antes não existia, mas tem alguns transtornos de déficit de atenção, né? E que isso acaba impactando diretamente, de forma positiva ou negativa, no aprendizado. E vocês, diante deste currículo maravilhoso que ambas possuem, né? Eu acredito que sim, tem uma preocupação muito grande com isso? Sim, nós temos alunos, inclusive, que, dependendo do aluno, a gente analisa cada caso e tenta sempre buscar também cursos que nos ajudem, que tratem de um ensino voltado para alunos que têm alguma necessidade especial ou específica, tentar manter rotinas, tentar prestar bem atenção e ser humanas mesmo e sensíveis ao que aquele aluno precisa. E sempre conversando, a gente conversa com a equipe, entre nós, entre os profs, o como o aluno respondeu, o que a gente poderia fazer diferente, até opinião médica. Teve uma prof outra semana que pediu uma opinião médica do que poderia fazer para auxiliar um aluno que tem um diagnóstico de um transtorno, e foi algo que resultou muito, muito bem, que a aluna começou a conseguir ser mais organizada, lembrar de fazer as tarefas, ter um horário para fazer as atividades. Então a gente se ajuda muito nesse sentido, buscar informações, se instruir de como é a melhor maneira e tateando ali e provando o que funciona melhor ou não com aquele aluno, porque assim como qualquer aluno, na verdade, né, tem necessidades bem específicas. Somos singulares, né? Acho que todos nós somos muito únicos, né? Então, às vezes, algo que a gente geralmente evita na escola é prometer um tempo de você vai estar falando fluente em tanto tempo. Por que a gente evita isso? Porque cada pessoa tem uma rotina. Então, por exemplo, para você aprender inglês ou espanhol ou francês, não, independentemente da língua, você precisa ter um tempo de contato com essa língua fora da sala de aula. E aí, cada rotina é uma. Às vezes, a Ana vai ter um tempo que ela vai conseguir se dedicar fora ou ter contato, e a Joana não vai ter esse tempo. Então, a gente
vai celebrando com os alunos a conquista dentro da trajetória dele, respeitando o ritmo dele, né? Cada um tem um ritmo e isso é completamente normal. Tá certo, justo porque, trazendo isso para dentro do direito, nós sabemos que é uma questão de meio, não é de fim, como nós chamamos, né? Justo porque precisa que o aluno também dê o melhor dele, se dedique em casa, faça as tarefinhas de casa, pratique, não depende só do currículo do professor, não é mesmo? Tá certo, meninas. Outra situação bem importante, vocês saíram do Brasil e foram estagiar fora do Brasil, fora do país no período de pandemia. Nós temos que saber como é que foi toda essa situação. A gente participou de um programa do governo que se chama Doutorado Sanduíche. Então, ao longo do nosso doutorado, a gente foi em 2023 e a gente foi para fazer um estágio do nosso doutorado, ou seja, uma parte da nossa pesquisa na Espanha. Nós duas fomos para a Espanha. A Kézia foi para Madrid, eu fui para Vigo, fica no norte da Espanha. Então, porque nossas pesquisas estão relacionadas de alguma forma com o contexto espanhol, tanto a questão de buscar referências ou estudos que a gente fez lá, foi uma oportunidade única de ter o contato com professores, com uma realidade acadêmica totalmente diferente e ao mesmo tempo complementar, né? E semelhante em muitas coisas. Então a gente fez uma parte da nossa pesquisa na Espanha, né, durante esse estágio que estivemos lá. É um programa então do governo federal. Ele está aberto para todos os programas de doutoramento do Brasil. Então não é só para as licenciaturas. Você pode estar fazendo um doutorado em economia e você pode participar desse programa. É um programa com bolsa, inclusive, durante alguns meses. E a ideia é você ter uma vivência como professor pesquisador, né, nessa universidade. Claro que é preciso ler muito bem o edital, entender, né, quais são os requisitos, né? Um dos requisitos, inclusive, é que a gente tenha o conhecimento da língua, né, do país para o qual você vai, né? Mas, assim, é um programa louvável do governo, assim, e que existe há muito tempo. E eu acho que é uma oportunidade para quem está fazendo o doutorado. E, claro, né, são muitas nuances ali né, no edital, tem que ler certinho, mas com certeza foi importante a gente ter essa vivência para também contribuir com as nossas aulas, trazer as experiências para os alunos, né? Enfim. Então, profs, vê se realmente este raciocínio está correto. Justo porque, com algumas pessoas que eu venho conversando, eles falam, mas tem inglês de forma diferente, né? Isso realmente existe? E para a língua espanhola também é assim? Sim, isso tá... Então, as línguas do mundo, elas são vivas. Então, o nosso português do Brasil não é o mesmo português de Portugal, né? Nós temos os sotaques. Então, para as outras línguas, isso também acontece. Para a língua espanhola, isso acontece, inclusive, dentro da Espanha, né? A Espanha não tem só o espanhol como língua oficial, né? Eles têm outras línguas oficiais. Então, o espanhol, por exemplo, além do espanhol ou castelhano, né? Que eles também têm esse mesmo nome, é a mesma coisa. Eles têm o catalão, né? Eles têm o galego, que é uma outra língua oficial da região onde a Tati estava, e eles têm os sotaques. Então, a forma de falar algumas expressões do sul é diferente do leste. Então, isso é perfeitamente normal. E realmente isso é o que você só consegue ver, experienciar estando, né, no lugar. Assim, claro, hoje a gente tem muito vídeo, a gente tem podcasts que dá pra ouvir, mas é muito legal estar lá, né? Viver intensamente aquilo, né? Muda todo o contexto. É como aqui, tá? Todo mundo fala o português, mas o sulista fala de um jeito, o nortista de outro, e assim vai, né? O que aqui, por exemplo, é faca, lá no norte é teçardo, é uma coisa assim. Gente, vocês não sabem o quanto eu sofri com essa diferença. Eu já morei em outro estado e a gente sente. Agora, imagina quem vai aprender outro idioma. Sim. Então, é muito importante o que vocês vêm destacar hoje aqui, justo por causa dessa regionalidade da língua, né? É muito interessante mesmo. Será que nós estamos esquecendo algo? Será? Tem
alguma coisa que deixamos passar batido? Justo porque, claro, elas são maravilhosas e tem muito que agregar no nosso currículo. Estamos aqui com a professora Tatiane e a professora Késia, da escola Espanglesa. Espanglesa. Gente, show de bola. Aonde ela está localizada? Fica na rua Nereu Ramos, 1889, fica próximo ao Shopping JL. Bem Tá perto. certo. Ainda mesmo estando aqui, já entrando no mês de outubro, dá tempo da pessoa entrar em contato, se inscrever, se matricular? Sim, nós não Dá. temos um período exato de matrículas. Você pode começar quando você quiser, ao longo do ano. A gente faz normalmente contratos semestrais ou anuais e um pacote, às vezes, especificamente para o aluno que precisa para estudar por tanto tempo. Então, é bem Exatamente. flexível. Certo. Também. E as redes sociais da escola? É Espanglesas mesmo. A gente tem o Instagram, o Facebook. E claro que eu não ia deixar passar em branco esta oportunidade. Eu gostaria que as profs aí fizessem um convite bem especial. Fiquem à vontade se vai ser em espanhol ou em inglês. Para quem está nos assistindo, estar, claro, prestigiando essa escola maravilhosa. Bom, Bueno, se vocês gostam de línguas e gostam de culturas, aprender uma língua não é só aprender uma língua, é aprender novas culturas, conhecer, estar aberto para o outro. Acho que nós temos um lugar muito especial em Cascavel, ou fora de Cascavel também, porque nós também atendemos na modalidade online. se esse tem sido o seu sonho de alguma forma, porque é o sonho de muitas pessoas, e também se você quer, de fato, se redefinir de alguma forma, assim, transformar quem você é, porque quando aprendemos uma língua, nós nos redefinimos de alguma forma. E nós tentamos sempre trabalhar de maneira muito afetiva, com muito amor, com muito carinho, nos dedicar muito às nossas aulas, e esperamos que vocês gostem, entrem em contato, e se tiverem interesse, estamos aqui. O nosso We're lema here. é espanhol e inglês Com muito love. Lindas! E se fosse aí traduzir para o espanhol ou para o inglês esse recado mega especial, como fica, profs? Bueno, si quieres hacer parte de nuestra historia, de our school, Si quieren estudiar, si tienen este sueño, si quieren de alguna manera estar en contacto con nosotras, you can come and have some fun while Yeah. studying and practice. And Study we're with going to be us. so happy to have you with us. Que lindas! E no Thank inglês? A gente deu uma a gente misturada. Isso é uma característica bem forte também. A gente tenta misturar bastante Gente, espanhol, eu babei! inglês. Aqui, ó, ficou lindo, maravilhoso. Não peçam para eu repetir, porque isso não vai dar nada certo. E eu estou correndo, sim, lá para a escola Espanglesa. Espanglesas. Claro, fazer a matrícula, porque, gente, ó, suei. E você do outro lado também não pode, não deve perder tempo. Entre em contato, então, com essas profs maravilhosas que tem muito que agregar ao seu currículo. Meninas, muito obrigada por estar no programa Geração Jovem de hoje. É um prazer imenso recebê-las aqui. A Gazeta do Paraná, claro, está sempre de portas abertas para recebê-las e agradecemos ao Papai do Céu pela sua vida, pela sua audiência, a sua companhia mais que especial. Um beijo no seu coração, um abraço regado de gratidão aos nossos queridos e honrosos patrocinadores. Lembrando que você também pode e deve estar aqui com a gente, mostrando as suas habilidades físicas ou intelectuais e também, claro, sendo um dos nossos honrosos patrocinadores. Entre em contato com a redação da Gazeta do Paraná ou comigo nas redes sociais, Ana_Grossi.oficial, e nos vemos na próxima semana. Beijo, galera, até breve. No mundo dos negócios, cada decisão conta. Por isso, nosso escritório oferece soluções em contabilidade, governança e consultoria estratégica. Com foco em resultados consistentes e sustentáveis, entregamos o melhor para você.
Atuamos lado a lado com empresas que desejam crescer com integridade, transparência e visão de futuro. Aqui, não entregamos apenas números, entregamos clareza, planejamento e confiança. Business, consultoria e governança. A governança que transforma, a contabilidade que inspira confiança.